Certo, pessoal? A partir de hoje em diante, nós vamos aprender como é que nós podemos movimentar as contas de existências na contabilidade. Todo mundo sabe que quando nós falamos sobre existências, estamos a falar nada mais, nada menos de inventários. A essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que a classe 2 faz parte do ativo corrente. A classe 2 estamos a falar da classe de existências. Lembrando que nós já estudamos vários tópicos relacionados com a classe 1, meios fixos e investimentos. Nós aprendemos como é que nós podemos fazer a aquisição do imobilizado fixo, aprendemos como é que nós podemos fazer a venda, o reconhecimento de um imobilizado fixo na nossa contabilidade. Então, a partir de hoje em diante, nós vamos aprender como é que nós podemos fazer o reconhecimento e o desreconhecimento de uma existência na nossa contabilidade. Até agora, nós aprendemos como é que nós podemos fazer o inventário de uma empresa comercial, de uma empresa prestadora de serviços, estudamos sobre o balanço, fizemos vários exercícios relacionados com o balanço. Balanço, estamos a falar balanço sintético, balanço analítico, de empresas comerciais e de empresas prestadoras de serviço. Estudamos como é que nós podemos elaborar todos esses documentos. Lembrando mais uma vez que o balanço foi o nosso primeiro documento financeiro obrigatório que nós elaboramos. Estudamos também como é que nós podemos fazer as movimentações das contas, tanto faz contas do ativo, passivo, capital e reservas, proveitos e custos. Estudamos também como é que nós podemos movimentar as contas do ativo não corrente, como é que nós podemos fazer o reconhecimento dos imobilizados fixos da empresa. Estudamos também como é que nós podemos fazer, ou seja, registrar a amortização, os gastos dos imobilizados nas respectivas contas. Estudamos também como é que nós podemos fazer o mapa de amortização. Certo, pessoal? Nós aprendemos também como é que nós podemos fazer o desreconhecimento de um ativo fixo na nossa contabilidade. Lembrando, pessoal, que nós estudamos sobre ativos fixos nas aulas passadas. Nós aprendemos como é que nós podemos fazer o reconhecimento e o desreconhecimento do ativo fixo. Ativos fixos, estamos a falar dos imobilizados que fazem parte da classe 1, meios fixos e investimentos. Então, sempre que nós quisermos vender um ativo fixo, o procedimento será esse. Nós estudamos a mais-valia e a menos-valia na venda de imobilizados fixos. Ou seja, estamos a falar dos bens que não se destinam nem à venda, nem a serem incorporados ou a passarem pela fase de produção das empresas industriais. Mas estamos a falar simplesmente daqueles ativos que a empresa compra com o objetivo de poder usá-los de uma forma fixa. Estamos a falar dos equipamentos de carga em transporte, estamos a falar de equipamentos básicos, ou seja, estamos a falar das impressoras, computadores, secretárias, televisores. Todos esses imobilizados, nós aprendemos como é que nós podemos fazer o seu reconhecimento na nossa contabilidade e como é que nós podemos fazer o desreconhecimento. Quando nós estamos a falar sobre reconhecimento, estamos a falar de compra. Como é que nós podemos registrar a compra na nossa contabilidade. E aprendemos como é que nós podemos fazer o desreconhecimento desses imobilizados na nossa contabilidade. Desreconhecimento, estamos a falar de venda de imobilizações corpóreas. Os exercícios passados nós aprendemos sobre esses procedimentos. Nós fizemos aqui o reconhecimento de um caminhão, de um ativo fixo para a nossa empresa e posteriormente fizemos o desreconhecimento com mais ou menos valia. Nós aprendemos como é que nós podemos movimentar com as duas formas. Aprendemos também como é que nós podemos fazer o reconhecimento de uma máquina com gastos adicionais, ou seja, tivemos vários gastos adicionais. Nós aprendemos qual é o procedimento que nós podemos dar para assim nós registrarmos o nosso imobilizado. Lembrando que nesse exercício nós recebemos informações que esta máquina infelizmente não estava assegurada. Posteriormente aconteceu um sinistro, nós precisávamos fazer o desreconhecimento dessa máquina sem seguro. E aprendemos também como é que nós podemos fazer o desreconhecimento em outro exercício, como é que nós podemos fazer o desreconhecimento com seguro, ou seja, a nossa máquina, o nosso equipamento básico estava segurado. Nós aprendemos qual é o procedimento que nós deveríamos dar. Nós achamos o valor da indemnização, temos que descobrir se nós tivemos um ganho ou uma perda na indemnização. E na aula passada, pessoal, nós aprendemos como é que nós podemos fazer o reconhecimento de imobilizados importados, ou seja, nós fomos até o nosso fornecedor estrangeiro e adquirimos computadores. Nós precisamos achar as diferenças de câmbio favoráveis ou desfavoráveis, realizadas ou não realizadas. Todos esses fatores terão uma influência significativa na nossa contabilidade. Então, pessoal, a partir de hoje nós vamos começar a estudar sobre a classe 2, existências, como eu já disse.
Existências, estamos a falar daqueles bens que fazem parte da classe 2 do ativo corrente. Então, pessoal, como eu dizia, a partir de hoje nós vamos começar a estudar sobre a classe 2, existências. Lembrando que é uma classe que faz parte do ativo corrente. Vamos aprender como é que nós podemos registrar as nossas existências. Lembrando que estamos a falar de ativos correntes, aqueles ativos que serão comprados para serem revendidos. Estamos a falar daqueles ativos que farão parte das matérias-primas e assim serão transformados em produtos acabados. Então é isso aí, pessoal. Eu sou Presley Falcão, serei o vosso professor hoje. Vos mostrarei passo a passo como é que nós podemos registrar esses imobilizados. Avançando, pessoal, nós temos aqui o nosso programa. Nós iremos aprender sobre a introdução de existências, iremos estudar sobre as contas de existência, ou seja, estamos a falar das contas da classe 2. Vamos estudar sobre o reconhecimento da existência, vamos estudar sobre a conta 21, compras de matérias-primas subsidiárias e de consumo e compras de existência. Vamos estudar sobre a conta 26, mercadoria, ou seja, inventários. Vamos estudar sobre o método de registro de existência, estamos a falar do método de inventário permanente e o método de inventário periódico ou intermitente. E faremos os respectivos exercícios de compra e venda nesses métodos. Vamos estudar também sobre os tipos de descontos em compras. Estamos a falar do desconto de pronto pagamento e o desconto comercial e financeiro. Posteriormente, nós estudaremos sobre os tipos de descontos em vendas. Vamos estudar também sobre adiantamentos com e sem preço fixado. E posteriormente, nós estudaremos sobre o método de custeio, ou seja, vamos estudar o método FIFO, LIFO e o método de custeio custo médio ponderado. Vamos estudar também sobre a compra de existências a um fornecedor estrangeiro, ou seja, vamos estudar como é que nós podemos fazer a importação de existências, como é que nós podemos registrar essa importação na nossa contabilidade. Avançando, nós temos aqui a nossa introdução, que diz assim: consideram-se existências todos os bens armazenáveis adquiridos ou produzidos pela empresa e que se destinam à venda ou a serem incorporados na produção. Ou seja, pessoal, todos aqueles bens que a empresa compra com o objetivo de venda ou a serem incorporados na produção, nós consideramos existências. Ou seja, nós aqui temos a informação de dois tipos diferentes de existências. Temos existências para as empresas comerciais e temos existências para empresas industriais. Como nós estudamos, as empresas comerciais compram mercadorias, ou seja, compram existências com o objetivo de serem revendidas. Já as empresas industriais compram matérias-primas com a intenção de incorporá-los no produto acabado. E também temos as empresas prestadoras de serviço que também têm existências. Elas compram materiais para o consumo. Então, esses três tipos de empresas, como nós estudaremos mais à frente quando nós estivermos a estudar sobre os diferentes tipos de inventário das empresas, nós vamos aprender que as empresas comerciais, as empresas produtoras e as empresas prestadoras de serviço, todas elas têm existências. As existências são bens armazenáveis destinados a serem consumidos no processo produtivo da empresa ou a serem objeto de venda, uma vez que há de distinguir existências das empresas comerciais das existências das empresas industriais. Assim, da rúbrica existências constam várias contas. Ou seja, pessoal, como eu disse, nós precisamos distinguir entre as existências das empresas comerciais e as existências das empresas produtoras ou industriais, e também as existências das empresas prestadoras de serviço. Dessa forma, nós teremos as respectivas contas, ou seja, nós estamos a estudar sobre a classe 2, existências. Nós temos aqui a informação das contas previstas na classe 2. Lembrando, pessoal, que são todas contas do primeiro grau. Primeiro temos a conta 21, compras. Temos a conta 22, matérias-primas subsidiárias e de consumo. Temos a conta 23, produtos e trabalhos em curso. Temos a conta 24, produtos acabados intermédios. Temos a conta 25, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos. Temos a conta 26, mercadorias. Temos a conta 27, matérias-primas, mercadorias e outros materiais em trânsito. Temos a conta 28, adiantamentos por conta de compras. Temos a conta 29, provisão para depreciação de existências. Lembrando mais uma vez, pessoal, que nós já estudamos sobre todas essas contas quando nós estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade. Embora nós tenhamos visto de uma forma teórica, mas a partir de hoje em diante nós vamos nos aprofundar de uma forma teórica e prática. Como eu dizia, pessoal, nós já estudamos sobre todas as contas relacionadas com existências, de acordo com o Plano Geral de Contabilidade. Então, a partir de hoje, nós vamos aprender como é que nós podemos movimentar as contas de compras,
de matérias-primas e compras de mercadorias na nossa contabilidade. Avançando, pessoal, nós precisamos compreender sobre o reconhecimento de existências. De acordo com os critérios de reconhecimento estabelecidos pelo Plano Geral de Contabilidade, o PGC, mais especificamente no ponto 6.2.4, é estipulado que somente os bens que atendam a critérios específicos devem ser reconhecidos como existências, ou seja, incluídos nos inventários de uma entidade. Com essa informação, pessoal, nós temos a informação que são os bens que atendam aos critérios específicos. Nós já estudamos também quando nós estudamos sobre a teoria. Quais são os elementos do ativo que nós podemos considerar como existências? Na verdade, pessoal, estamos a falar daqueles bens que nós compramos com a finalidade de serem produzidos e assim serem transformados em produtos acabados, quando estamos a tratar de uma empresa industrial. Já se fosse uma empresa comercial, estamos a falar daqueles bens que nós compramos com objetivos de serem revendidos e que façam parte da nossa atividade operacional. Se a atividade social da nossa empresa é a comercialização de bens alimentares, se nós compramos sacos de arroz para serem comercializados, então esses elementos fazem parte da nossa atividade operacional, porque estão ligados diretamente à atividade social da empresa, aquilo que a empresa se dedica, aquilo que a empresa comercializa. E também temos existências para empresas prestadoras de serviço. Um salão de beleza que compra verniz, maquiagem para prestar o serviço, esses vernizes, maquiagem serão considerados também como existências, mas serão existências que serão consumidas. Avançando, pessoal, nós temos informações que nos mostram quais são os bens que satisfaçam as condições gerais para o reconhecimento como ativos. Quais são os bens que nós poderemos considerar como ativos? Primeiro, sejam detidos para venda no decurso normal da atividade operacional da empresa. Resultem do processo de produção da empresa e se destinam à venda. Se destinem a serem consumidos no processo de produção ou na prestação de serviços e que revistam a forma de materiais ou materiais de consumo. Foi isso que eu expliquei, pessoal. Se nós comprarmos produto que se destinam à venda, estamos a falar de empresas comerciais, no decurso normal da atividade operacional da empresa, vamos considerar também como existências. Se a nossa empresa tem atividade social, a comercialização de carros, sempre que nós comprarmos os carros que serão destinados para venda, vamos considerar também como existências. Então estamos a falar de empresas comerciais, do processo de produção da empresa e se destinam à venda. Se nós estamos a trabalhar numa empresa industrial, nós compramos matérias-primas para assim nós transformá-los em produtos acabados, mesas, cadeiras, carteiras. Então, a compra de matérias-primas também nós consideramos como existências e se destinem a ser consumidos no processo de produção ou no quê? Ou na prestação de serviço. Então aqui, tanto as empresas comerciais, as empresas industriais e as empresas prestadoras de serviços têm as suas próprias existências. Avançando, pessoal, nós temos aqui uma informação muito importante que diz assim: segundo o Plano Geral de Contabilidade, devem ser incorporados no custo das existências, primeiro, o preço de compra, direitos de importação e outros impostos não recuperáveis, custo de transporte, custo de manuseamento, outros custos diretamente atribuíveis à compra de bens. Como nós já estudamos, pessoal, nós já estudamos sobre isso. Sempre que nós vamos comprar uma existências ou um imobilizado do ativo fixo, nós precisamos imputar ao preço de aquisição todos esses custos adicionais. Se nós tivermos custo de transporte, direitos de importação, custo de manuseamento, todos esses custos devem ser imputados ao preço de aquisição. Assim, nós teremos um custo de aquisição ou custo total. Então, sempre que vocês virem que a fatura, nós temos esses elementos, devem ser imputados ao preço de compra. No final, nós teremos um preço de aquisição total. Avançando, pessoal, vamos nos destacar mais sobre as contas que têm uma influência significativa nas nossas existências. Estamos a falar da conta 21, compras. Essa conta 21 é uma conta muito importante. Sempre que nós quisermos comprar existências, matérias-primas, todos esses bens, é obrigatório nós registrarmos primeiro na conta 21. Estamos a falar da conta compras. Por isso nós temos aqui 21 compras. Compras de quê? Matérias-primas subsidiárias e de consumo e mercadorias. Nós temos aqui as nossas informações. Compras. Lança-se nesta conta o custo de aquisição de matérias-primas e de bens
e de bens aprovisionáveis destinados ao consumo ou à venda. Sempre que a nossa empresa, dependendo da atividade social da empresa, sempre que ela realizar uma compra de existências, estamos a falar, tanto faz, de matérias-primas ou de consumo ou venda, é obrigatório que nós registramos primeiro na conta 21. E depois assim, no final do ano, nós devemos enviar os respectivos valores nas respectivas contas. Pessoal, nós temos aqui o nosso plano geral de contabilidade. Estamos a estudar sobre a conta 21. É uma conta muito importante. Por quê? Porque sempre que nós quisermos comprar matérias-primas subsidiárias de consumo, vamos registrar primeiro nessa conta 21. Sempre que nós quisermos comprar mercadorias, vamos utilizar primeiro a conta 21. No final do ano, dependendo muito do sistema de inventário, mas no sistema de inventário periódico, nós devemos anular a conta 21, ou seja, a conta 21 será uma conta transitória. Sempre que nós chegar ao momento certo, nós vamos ter que transferir o valor, ou seja, o custo de aquisição das matérias-primas subsidiárias de consumo para as respectivas contas. Se nós comprarmos existências, no final do ano vamos ter que transferir o valor de aquisição das mercadorias para as respectivas contas de mercadorias. Mas nós sempre devemos acumular o valor ou o custo de aquisição das existências na conta 21. É uma conta transitória, é uma conta de passagem. Nós nunca devemos enviar diretamente o custo de aquisição das matérias-primas nas respectivas contas. Ou, se nós compramos existências, não devemos enviar o valor das existências na própria conta 26. Assim, nós não estaríamos a cumprir com procedimentos contabilísticos. Sempre que nós realizamos uma compra, vamos enviar primeiro para conta 21. Vamos debitar sempre a conta 21. Então, avançando, pessoal, nós temos aqui a informação que diz que são também lançadas nesta conta, ou seja, na conta 21, por contrapartida de fornecedores, faturas em recepção e conferências. As compras cujas faturas não tenham chegado à empresa até essa data ou não tenham sido conferidas. Nela também devem ser incluídas as despesas adicionais de compras. Esta conta saldará em todas as circunstâncias por débito das contas de existências. Ou seja, pessoal, temos aqui as despesas adicionais devem ser incluídas nessa conta. Estamos a falar da conta 21. Avançando, nós temos aqui outras informações. A conta 21, compras, tanto faz se for compra de existências ou de matérias-primas, subsidiárias e de consumo. As aquisições de mercadorias, bens destinados para venda, assim como os bens destinados para o consumo interno, como por exemplo matérias-primas, no âmbito da atividade produtiva da empresa, desde que armazenáveis, são contabilizados a débito na conta 21, compras. Então, pessoal, nós temos que registrar sempre a débito a conta 21, sempre que nós estivermos a fazer compra de mercadorias ou matérias-primas ou materiais que serão consumidos. Esta conta registra as compras de mercadorias, matérias-primas subsidiárias de consumo e ativos biológicos, incluindo-se as despesas adicionais de compra. Então, pessoal, nós aqui também temos informações que nessa conta 21 nós também devemos registrar ativos biológicos. Quando nós estudamos sobre o balanço, nós estudamos um pouco sobre ativos biológicos. Então, sempre que nós compramos um boi, uma cabra, uma ovelha, nós também devemos registrar a débito da conta 21. Toda compra que nós fizermos, pessoal, vamos adicionar sempre no lado do débito. Sempre. No final do ano, nós precisamos anular essa conta e enviarmos os valores para as respectivas contas. Se nós compramos matérias-primas, vamos enviar para as matérias-primas. Se compramos mercadorias, vamos enviar para mercadorias. Se compramos ativos biológicos, vamos enviar para ativos biológicos. Então, essa conta terá um saldo nulo no final do ano. Avançando, pessoal, nós temos aqui mais informações que dizem que esta é uma conta de transição para evidenciar as compras cujo montante será posteriormente transferido para as contas aqui, especificamente, respeitem mercadorias ou matérias-primas subsidiárias e de consumo. No final do período, esta conta encontra-se saldada, isto é, o seu saldo é zero. É isso que nós estudamos, é isso que eu expliquei. Essa conta 21 é uma conta de transição, ou seja, é uma conta transitória. Ela vai acumular
Todas as aquisições que nós fizermos de existências vamos acumular na conta 21. E no final do ano nós vamos fazer as transferências para as respectivas contas. E no final do ano ela terá um saldo zero. Por quê? Porque não faz sentido. Nós já fizemos a transferência dos respectivos valores de aquisição das existências para as respectivas contas. Então, avançando, pessoal, nós temos aqui de forma analítica em compras estamos a estudar sobre a conta 21, a primeira conta. Nessa conta 21, pessoal, nós podemos encontrar as subcontas. Podemos encontrar a débito. Estamos aqui, pessoal, temos aqui um débito, estamos a falar da natureza dessa conta. Tem a natureza devedora, como nós já estudamos. Podemos encontrar a 21.1, estamos a falar de compras de matérias-primas subsidiárias e de consumo. Compras de mercadorias, compras também de ativos biológicos, embora no nosso plano geral de contabilidade nós não tenhamos uma conta específica que nós possamos registrar ativos biológicos, mas coloquei para vocês saberem que existem ativos biológicos. Estamos a falar da conta 21.7, é uma conta que tem a natureza credora. Estamos a falar de devoluções de compras. Também a conta 21.8 é uma conta credora, descontos e abatimentos em compras. Ou seja, todas essas contas são contas de compras. Sempre que nós compramos matérias-primas, vamos ter que registrar o seu valor a débito na 21. Sempre que nós compramos mercadorias, vamos ter que registrar o seu valor a débito na conta 21.2. Então, nós temos aqui os comentários. Quando estamos a falar de compras de matérias-primas subsidiárias e de consumo, o comentário diz que registra as aquisições de matérias-primas subsidiárias e de consumo e as despesas adicionais de compra. Já quando estamos a falar de mercadorias, registra as aquisições de mercadorias, ou seja, bens destinados para a venda, e as despesas adicionais de compra, como transporte, etc., como nós já estudamos. Temos também ativos biológicos. Registra as aquisições de ativos biológicos durante o exercício econômico. Temos também as devoluções de compra, ou seja, esta conta registra-se as devoluções de compras. E, finalmente, temos a conta descontos e abatimentos em compras. Estamos a falar de... Esta conta registra os descontos e abatimentos em compras de natureza comercial. Vamos estudar sobre essas contas nas próximas aulas. Mas o nosso foco ainda serão as compras de matérias-primas subsidiárias de consumo e compras de mercadorias. De forma sintética, em compras temos a conta 21, compras, né? Temos aqui o débito. Sempre que nós fizermos uma aquisição de bens armazenáveis, mais as despesas de compra, nós teremos um débito, porque estamos a falar de uma conta do ativo. Nós já estudamos como é que se movimentam as contas do ativo, passivo, capital próprio. Já estudamos tudo isso nas aulas passadas. Então, sempre que nós fizermos uma aquisição de matérias-primas e mercadorias, nós vamos registrar a débito. E somamos as despesas adicionais. Estamos a falar das despesas de transporte, manuseamento e por aí, como nós já estudamos. E registramos a crédito, nessa conta 21, os descontos e abatimentos em compra de natureza comercial. Também registramos a crédito as devoluções de compra. E, no fim do ano, fizemos a transferência para as respectivas contas de matérias-primas subsidiárias e de consumo e mercadorias. No final do ano, nós precisamos anular essa conta. Essa conta precisa ter um saldo zero. É isso que nós estudamos na teoria. Essa conta 21 servirá apenas como uma conta de passagem, uma conta transitória. No final do ano, nós vamos enviar os respectivos valores para as respectivas contas. Se compramos matérias-primas, vamos enviar para a conta de matérias-primas. Se compramos mercadorias, vamos enviar para a respectiva conta de mercadorias. E, pessoal, nessa altura do campeonato, como nós já estudamos sobre as contas, já estudamos a teoria das classes 1 a 8. Então, nós precisamos também entender como é que funcionam as contas de proveito. Se nós estamos a comprar, nós precisamos saber qual é a conta que nós vamos vender. Então, nós temos aqui, de forma sintética, em vendas temos. Todo mundo já sabe a essa altura que as contas de proveito creditam-se pelos aumentos de proveitos e debitam-se pelas essas informações que nós temos aqui. Sempre que nós tivermos uma venda para a nossa empresa, tanto faz se forem vendas de produtos acabados ou venda de produtos subsidiários ou intermédios ou venda de mercadorias, nós precisamos creditar a conta 61.
será um proveito para nós. Então, nós teremos um crédito nessa conta, como nós estudamos quando nós estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade, como nós já estudamos sobre a regra de movimentação das contas do ativo, passivo, capital próprio, capital e reservas, custos, proveitos, resultados. Já estudamos sobre tudo isso. Então, essa conta, vamos ter um débito na conta 61 sempre que nós tivermos um desconto e descontos e abatimentos, devoluções de vendas e IVA incluído nas vendas, ou seja, IVA, não estudaremos ainda sobre o IVA. Ou seja, sempre que nós tivermos IVA incluído nas vendas ou na prestação de serviço, nós também iremos debitar a conta 61. Assim, pessoal, a classe de existências estudamos ainda sobre a conta 21. É uma conta de compras. Nós iremos acumular o valor de aquisição, ou seja, o custo de aquisição das matérias-primas subsidiárias e de consumo e das mercadorias nessa conta 21, compras. Já no final do ano, nós iremos fazer as transferências para as respectivas contas. Se a nossa empresa comprou matérias-primas, vamos enviar o valor para aqui. Se nós compramos mercadorias, vamos enviar os respectivos valores para as respectivas contas. E as contas que nós devemos utilizar, como nós vimos na nossa tabela, sempre que nós estamos a lidar com matérias-primas subsidiárias e de consumo, sempre que vocês virem o código 21.1, significa que estamos a falar de compra de matérias-primas subsidiárias e de consumo. Se a nossa empresa é uma empresa industrial, nós compramos matérias-primas, vamos imaginar, compramos madeira. As madeiras nós iremos registrar aqui nessa conta 21.1. Então, nós já vamos saber, 21.1, isso significa que estamos a falar de uma compra de matérias-primas subsidiárias e de consumo. E, em contrapartida, sempre que nós compramos mercadorias, vamos movimentar a conta 21.2. Por quê? Porque estamos a falar de compra de mercadorias. Então, temos aqui a conta de matéria que nós utilizamos quando nós fizemos a compra de matérias-primas e a compra de existências. Devoluções de compra e descontos e abatimentos nós estudaremos nas próximas aulas. Então, pessoal, sempre que nós fizemos uma compra para existências, nós já sabemos quais são os ativos que nós podemos considerar como existências. Aqueles ativos que fazem parte da classe 2, ativos correntes. Aqueles ativos que se destinam à venda ou a serem incorporados no produto acabado, ou também a serem consumidos no processo de prestação de serviço. Todos esses bens são considerados como existências. Então, sempre que nós quisermos fazer uma compra de existências, vamos utilizar a conta 21. Sempre. E no final do ano fizemos a transferência para as respectivas contas. Já como nós estudamos nas aulas passadas, pessoal, quando nós queremos comprar ativos fixos, nós utilizamos a conta 37, como nós aprendemos várias vezes. Nós temos aqui a 37.1, estamos a falar de compras de imobilizado. E a 21, estamos a falar de compras de existências. Então é isso, pessoal. Avançando, nós temos aqui uma informação muito importante, como eu já disse umas 1000 vezes, a conta 21, pessoal. Vocês nunca podem se esquecer que a conta 21 é uma conta muito importante. Sempre que nós estamos a fazer aquisição de existências, devemos primeiro registrar na conta 21. E logo no final do ano fazemos a transferência para as respectivas contas. Muito importante essa informação. A conta 21, compras, é transitória. No fim do exercício, ou seja, no final do ano, encontra-se saldada, uma vez que os valores nela registrados são transferidos para conta de mercadorias ou matérias-primas subsidiárias e de consumo. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos estudar sobre os inventários. Como eu disse no princípio da aula, existem vários tipos de inventários. Inventários para empresas industriais, inventários para empresas prestadoras de serviços e inventários para empresas que vendem mercadorias. Nós precisamos entender sobre os diferentes tipos de inventário. Então é isso, pessoal. Estamos juntos. Se inscrevam no canal, dê like no vídeo e nos vemos na próxima aula.